E o Thiago Leifert mandou essa, se liga só. Foi um jogo interessante, foi um jogo legal de assistir, jogo divertido, muitas oportunidades. Achei o Vasco até melhor, achei o Vasco jogou bem, o Vasco criou muitas oportunidades, não conseguiu converter, mas achei o Vasco bem, o Vasco fez um primeiro tempo muito bom, até o pênalti, bobagem claríssimo do Paulo Henrique, que lá não existe, tá? Que lá nem na NFL é falta. Com um Ancelotti ali, então, mas que aí mole, que tá. né? Mas a presença de Dom Carlos foi que ferrou tudo. Eu acho que a presença de Carlo Ancelotti lá foi que destrambelhou o jogo completamente. Os caras estavam jogando. O Fernando Diniz quis mostrar que ele não deveria ter sido mandado embora, foi ter umas ideias brilhantes lá, cagou o jogo no segundo tempo. E o Tapia, que não tinha nada com isso, brilhando. Robert Renan joga muito, mas cometeu erros também bobos ali com o Tapia. Então, cara, quem falou, pô, o homem ela tá me olhando. Ela tá me olhando, ela tá na arquibancada, hoje eu vou jogar muito, hoje eu vou brilhar. Os caras só fizeram bobagem, Dom Carlos estragou tudo. E outra coisa, tem que parar de ver, vai ver jogo na Europa, Dom Carlos, tá todo mundo lá, pô. Assiste aqui pelo Premiere. Que a convocação é hoje, né? Então ele não ia voltar a tempo. Mas ele já, hoje, acho que eu vi no final do jogo ele com a caneta, assim, já pegou um lápis, assim, já começou, ó. Esse não. Arriscar. Esse aqui não. Rodrigo, se depender do jogo de ontem... Cambiar o papel. Não, esse não. Se dependesse do jogo de ontem, ele só convocaria um cara, mas Só ele não é brasileiro, né? Que é o Rigoni. Uma cagada atrás de outra, muita cagada, não. O Rigoni teria sido convocado? Nossa, não? O Rigoni, eu já falei, o Rigoni me representa, cara. Somos todos Rigoni. Eu acho que se me colocar lá, se colocar o Laifinho lá, sobe a placa, vai entrar o Laifinho. Eu faço o que ele fez ontem. Chegar na cara do gol e dar uma tornozelada na bola pra fora, assim, e perder outro gol na cara, isso aí eu faço, cara. Somos todos Rigoni. Eu me senti muito representado pelo Rigoni. Eu acho que você foi na minha pelada de terça-feira, você vai falar, caraca, Laifinho é tipo o Rigoni, hein, mano? Porque é isso aí, eu me represento. Foi duro. Não tem um torcedor do São Paulo que entendeu essa contratação. A gente até quando aconteceu, muito sem sentido. A gente tão carente, no benefício da dúvida, falou, legal, vamos ver o que acontece, né? Vai saber. Mas não tem ninguém que olhou e falou, que bom. Num ano em que só vendeu as promessas do ataque. Vendeu as promessas do ataque para pagar salário pro Rigoni? Quantos anos de contrato? Pois é. A gente... É isso que a gente não consegue entender, né? Mas, tá tranquilo. A gente teve aí um grande desafio, Imagine Dragons, nesse fim de semana. Em breve a gente vai enfrentar Dua Lipa em casa, rumo ao G7. Vai ser Flamengo, vai ser São Paulo e Flamengo na Vila Belmiro, cara. Que doideira, coisa aleatória é essa. Que é? Como é um pet? É o Bomba Pet do Campeonato Brasileiro. Faz sentido nenhum isso aí, pô. Mas continuando. Loucura. Pênalti do PH, certo? Acho que ninguém tem dúvida disso. Muito pênalti, porque ele fez pênalti por 5 segundos. Na área tem muito pênalti por 1 segundo. Só que ele fez pênalti por 5 segundos, aí não tem como. Bom ponto. Foi muito longo o pênalti, né? Porque agarrar e soltar não dá nada, mas ele agarrou e, futebol americano mesmo, né? Foi junto. What a tackle! É mesmo. E com a bola parada não pode, então ele fez falta mesmo ali. Com a bola vindo ainda, porque com a bola parada o juiz ia parar e... Agora, ela tava vindo já, ele continuou agarrando e também, botar um cara de 1,75m, eu tenho 1,77m, botar um cara de 1,75m pra marcar o Arboleda, que é o nosso melhor cabeceador, é um erro de marcação. Você não pode botar o PH pra marcar o Arboleda. E aí, beleza. Pelo menos fazer um bloqueio, né? Segurar, né? Impedir que ele ganhasse impulso, ficasse correndo. Isso, aí tem que ter uma malandragemzinha. A movimentação. Exato, tem que ter uma malandragemzinha. Foi muito assintoso. Eu acho que o PH também falhou no segundo gol, tá? Que ele meio que resolve apostar a corrida. É com o Ferreirinha? Que cruza? O Ferreira, foi o Ferreira. Ferreirinha. Acho que ele vacilou ali também no segundo gol. Não sei se isso vai custar convocação, qual é a impressão, o quanto influenciou, se ele já iria fazer parte, porque o Wesley tá jogando já pela Roma. O Wanderson ainda está lesionado. Eu não sei se o PH vai deixar de ser convocado por causa dessa atuação de ontem. Queria falar um pouco do Tapia só, antes da gente entrar no segundo tempo, que foi quando toda a maluquice aconteceu. O Tapia, esse é o tipo de jogador que o São Paulo tem que ter daqui pra frente. Eu falo muito do meu time com o coração partido, porque a gente tá vendo o que tá acontecendo, a gente não vai mais ser o maior campeão da Libertadores, não sei o quê, né? A gente tá em franco declínio, mas esse é o tipo de jogador que a gente precisa, que é um cara que tá, até o Cris falou mais ou menos isso também, tá no banco, mas entra e representa, entendeu? E eu sempre falei pra vocês que, apesar do salário atrasado, direito de imagem, não sei o quê, eu não sinto que os jogadores do São Paulo não se entregam. Eu não sinto isso. Eu não acho que falta calção sujo ao São Paulo. Não acho mesmo. Acho que os jogadores fazem o melhor possível deles. A gente tem problemas, mas é o melhor possível. Nosso problema maior tá fora do São Paulo, né? Fora do time, aliás. Não tá em Cotia e nem na Barra Funda.
Nosso maior problema tá no Morumbi, né? Inclusive jogando em casa também. Nem sei se vai fazer tanta falta não jogar em casa, viu? Porque não tava lá essas coisas jogando em casa também. Mas nós vamos oscilar, então a gente vai tipo, tomar um pau do Mirassol, depois ganhar do Vasco fora de casa, aí depois talvez perder do Flamengo na Vila Belmiro, depois ganhar o próximo jogo. A gente vai oscilar porque essa vai ser a realidade do São Paulo nos próximos anos, é isso aí, a gente vai sofrer um pouco. Mas precisamos de jogador assim, que honra o time, que vai se esforçar. E ele foi super bem contra o Robert Renan, que é um grande zagueiro. Acho que ele tem 22, né, o Robert Renan? Quantos anos tem o Robert Renan, Kennedy? Uns 22, 23 anos? É novo. Sou super fã do Robert Renan. Ele é novo. Robert Renan é um jogador que, infelizmente, por circunstâncias malucas da vida, acabou não indo, 22, né? Brilhar na Europa e tal, mas ele é um grande zagueiro, ele tem muita qualidade. Ontem o Tapia foi melhor do que ele, em vários lances. E ele mesmo se lamenta, assim. O Tapia deu um tranquinho nas costas dele, numa bola que estava vindo pelo alto, assim, no meio de campo, o suficiente para não derrubar o Robert Renan, mas o Robert Renan foi garoto, assim, foi pra frente do Tapia, e aí o Tapia, depois ele teve de apostar a corrida, bloqueou o chute do Tapia, mas perdeu a bola. Outros lances também que o Tapia conseguiu no corpo, a bola no primeiro tempo, foi um lance que o Lucas faz um corta-luz e o Tapia mesmo pega e faz uma defesaça, o Léo Jardim, mas o Tapia dá um tranquinho no Robert Renan, a bola bate no Robert Renan, volta no Tapia e ele consegue armar um contra-ataque do São Paulo. Então o Tapia, mesmo jogando contra um grande zagueiro, foi super bem, meu. Segurou a onda legal. E o Robert Renan, que pena, eu sei que ele é muito novo, às vezes um zagueiro, e o Thiago Silva é um exemplo disso, vai ficando cada vez melhor com os anos, mas ele cometeu 2 erros lá ontem, que ainda são erros que machucam ele quando você vai fazer uma avaliação dele para uma convocação ou para uma coisa maior, sabe? Ele ainda está emprestado, né? Ele pertence ao Zenit de São Petersburgo, que é um erro. Jogadores, pelo amor de Deus, não sejam vendidos para a Rússia. A Rússia não é futebol europeu. Não é. Não sejam vendidos para a Rússia, é um erro. Vai dar errado. Veja só a alegria de Gerson lá. Vai dar errado. E o Robert, infelizmente, pertence ao Zenit de São Petersburgo, mas é um grande zagueiro. Aí, beleza, a gente chega no segundo tempo. Onde é que eu acho que aconteceu a grande cagada? A grande cagada acontece quando entra o Matheus França, o número 9, de meio campo. Diniz ajudou nós. E eu e Canedinho temos lugar de fala. Porque o Diniz já foi nosso treinador. Certo, Canedinho? Sim. Nada novo, né? Nada novo no front aí. Isso aí a gente já sabia. É um modus operandi quando bate o desespero. O ponto da discussão é que não estava um desespero, né? O Vasco voltou até melhor que o São Paulo no início do segundo tempo, criou 2 boas chances. E aí o Diniz, ele não se segura, né? Ele não consegue. E aí tacou já o time para frente. Verratti também já entrou, né? Mas foi a saída do Cauã, de fato, que deu uma desestabilizada legal ali no meio campo do Vasco. Porque ele tava bem, ele é bom, né, meu? Esse moleque E tá depois, ajudando. quando entra o GB no Tietê, aí o famoso descarrilhou. Eu ia falar outra coisa, mas consegui contornar ali de última hora, porque o Felipe Coutinho virou o primeiro volante do Vasco. Virou. Morto. E tava muito cansado. E já tava com a língua. Ele tava olhando pro banco, já mostrando a língua, assim, falando, pelo amor de Deus, me tira. Que bom que ele aguenta, assim, correr 70 minutos. Mas não pode. Ele melhorou muito. Mas ele não pode. Ele tem que guardar o físico dele pra uma arrancada em direção à área, pra ter perna pra fazer uma inversão, porque ele errou vários passes ontem também, várias bolas longas que ele não costuma errar, né, que são bolas fáceis pra ele. Mas ele errou de cansaço. Então ele não pode ser número 5, ele não pode correr desse jeito. O Diniz não pode montar uma estrutura que force o Coutinho a correr. Que bom que ele aguenta, show, mas ele não pode correr, não é pra isso. O Diniz eu gosto muito, eu sei que tem gente que odeia, mas eu gosto. Eu acho legal, acho que sempre os times melhoram, gosto de ver jogar e tal. Só que eu acho que o Diniz, ele é um cara inteligente, ele é um cara que, se ele tivesse 11 Dinizes para treinar, eu acho que ele seria um super time. Mas eu acho que ele, às vezes, tem dificuldade de reconhecer que o jogador não tem a mesma inteligência dele, entendeu? Então ele cria um plano na cabeça de fazer um 3-1-6, que na cabeça dele o jogador, ele acha que o cara sabe o que ele tem que fazer, mas ele não sabe o que ele tem que fazer. Então o Matheus estava muito perdido. Ele não conseguiu ajudar da forma como ele... Então eu acho que na cabeça do Diniz o plano é perfeito. Mas o cara às vezes não consegue executar, porque às vezes o cara não tem essa inteligência tática ainda para executar, para entender a cabeça do Diniz. Porque na nossa... Às vezes o comentário é... ele
empilhou atacante. Ele não estava empilhando atacante. Ele só colocou jogadores com características ofensivas, quer dizer, uma arrancada, um drible, um bom passe, em posições normalmente defensivas. Falando assim, o cara vai conseguir executar a função dele nesta posição defensiva, mas o cara às vezes não entende, eu acho. Como ele fez muito no Fluminense, né? Ele fazia muito, assim, até no automático a substituição mais famosa era tirar o Felipe Melo, bota um meio-campo ou um atacante e o André vai pra zaga. Uhum. Fazia muito isso, muito, né? No São Paulo também, né? E é isso, às vezes dá certo, às vezes não, às vezes o jogo pede, às vezes não. O que eu acho que o ponto é, ontem foi muito cedo. Foi no início do segundo tempo e o Vasco tinha voltado melhor para o segundo tempo, então não havia necessidade, talvez, de descontrolar o time, né? Aí, a partir dali, o Vasco perdeu o controle e aí cada perda de bola gerava transição perigosa. Foi, aí brilha. De fato, o jogo ficou muito aleatório. Ficou assim, mas foi isso, eu achei que ele estragou a partida. Eu achei que o Diniz acabou estragando o time dele. Eu acho mesmo que, e aí, mal comparando com o Guardiola, tá? Mas o Guardiola no Barcelona, ele também fazia isso. Às vezes ele jogava sem zagueiro, não sei se vocês lembram. Ele jogava com o Mascherano de zagueiro. Porque ele dominava tanto a bola e tanto o jogo que não precisava de zagueiro. O meio campo adiantado lá resolvia. Mas nós estamos falando de um time lá do Barcelona, né? Que já teve Xavi, Iniesta, Busquets, são os caras muito extra-classe. É um cérebro muito, muito acima do normal. Então fica mais fácil de você conseguir fazer. Eu acho que aqui nós já temos problemas que os nossos melhores jogadores mais inteligentes estão fora, e aqui a gente não tem tanto cara assim com inteligência tática o suficiente para entender o que o Diniz quer. Esse é o problema. E aí ele sofre. E mal comparando com o Guardiola também. Quantas vezes a gente já não viu o Guardiola com 85 minutos sem substituição? Porque ele achou que estava tudo bem. E eu juro que eu acho que se o Vasco tivesse insistido um pouquinho mais ontem, com o mesmo time, talvez trocando só o Coutinho que estava exausto, cara, mais cedo ou mais tarde o Vasco ia empatar o jogo e o resultado ia ser justo, pô. Você não acha, Canedinho? Era só ter Não, segurado. o primeiro tempo era jogo para empate, talvez 1-1, não 0-0, mas Foi pênalti, né? Foi de houve um pênalti. Bola na trave, os caras meteram bola na trave com o Ryan. Sim. Eu acho que era só, eu teria mantido os caras até o fim, assim, só tem um campeonato para jogar, eu teria deixado. Então acho que ontem ele foi mal, acho que ontem o Diniz e a gente falou de tabela. Caiu na ansiedade do cérebro dele. A gente falou de tabela, resultado crucial, porque oficialmente abriu um G7 e agora existe também uma expectativa pelo G8 que a gente só vai descobrir lá na frente. Mas o 8º lugar agora também passa a ser bastante importante.